Muito bem, Blocão do Esporte no ar. Muito boa tarde para você que está ligado com a gente. Seja muito bem-vindo ao Blocão do Esporte no SBT Rio Grande. Você está convidado a participar com a gente no nosso celular. Eu já estou com o meu aqui a postos. Você manda mensagem e a gente vai acompanhar, vai fazer junto esse Blocão do Esporte. Você também pode acompanhar o nosso programa no YouTube, ao vivo lá no SBT RS. Vai lá e já te inscreve no canal. Ô, Luiz Carlos Reck, me conta uma coisa. Que história é essa de assalto com o André Har? Me conta rapidão, assim, bem rapidinho. Um abraço, Matheus, um abraço, André. Grande Aline. Tava chegando em casa e tinha um sentimento de estar sendo seguido, né? Mas eu, tranquilo, saber lá quem é que tá me seguindo, né? Dali a pouco começou a se bobear, disse, deve ser o André, né, é todo extrovertido, assim, né? E aí eu disse assim, vai te catar, André. Que catar o quê, André? É assalto mesmo. Aí entrei casa dentro, empurrei os caras para dentro da minha casa em São Leopoldo e tal, mas consegui me safar bem. Fechei o vidro, os caras não conseguiram quebrar o vidro. Um negócio impressionante. E eu estava falando com o nosso chefe na época, o Alexandre Calderon. Eu disse, só um pouquinho, Caldeirão, o André tá me enchendo o saco aqui. E aí... Ele levou a culpa. Meu Jesus. Foi isso mesmo. Que coisa séria. Que bom que no final, no frigir dos ovos, os caras ficaram com medo e deitaram o cabelo. Eu falei em André Har, falei na autoridade máxima de São Leopoldo, os caras se mandaram. A irritação, né, acabou afugentando os assaltantes. Mas olha só, eu não tô só com o Luiz Carlos Reck nesse Blocão do Esporte. Tem mais gente. No sábado, a Dani Hill acompanhou de pertinho o Grêmio Tombense e tomou um caldo. Dani, me conta como é que foi, Arquibancada Grenal. Uma gestação, pandemia e cá estamos de volta com as bênçãos de São Pedro, chuva, Arquibancada Grenal, Grêmio Tombense. A gente não vai tombar pra eles não, hein? E o que te tirou debaixo das cobertas nessa chuvarada? É paixão, né? É coisa que vem de mãe pra filho. É verdade. É de mãe pra filho? É de mãe pra filho. Mãe, arrisca o palpite pro jogo hoje. Meu é 2-0. Eu acho que hoje vai ser um pouquinho melhor. 3-0 e a gente faz os gols que errou contra o Náutico. Alguns sinais de que você é um profeta. Que emoção é estar de volta aqui na Arquibancada Grenal. Até começa a falar em retornar para a Série A, hein? Acendeu as esperanças. Olha que lindo, tudo iluminado. Torcedor com celular, demais. Eu já quero chamar a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, a primeira metade da tabela, para mostrar para o Luiz Carlos Reck e perguntar se essa empolgação da Dani e da gremistada se justifica. O Grêmio encontrou esse caminho de jogar e entender como é que é a Série B, Reck? E outra, o Grêmio é melhor que todos os outros na nominata, disparado. Até que o Cruzeiro? Melhor que o Cruzeiro, muito melhor que o Cruzeiro. Se pedir de improviso, perguntar para alguém aí, me dá 3 nomes do Cruzeiro, a pessoa não sabe. Mas eu quero melhorar ainda essa euforia, esse otimismo. Grêmio e Sport ali estão, né? O Grêmio com 32, o Sport com 26. Pega mais um jogo que é contra o mesmo Sport em Porto Alegre, onde o Grêmio tem mais de 81% de aproveitamento e a diferença hoje pode se materializar em 9, desde que o Grêmio cumpra essa missão de ter que ganhar o tal do confronto direto. Então, só pegando o mano a mano, Grêmio e Sport, e o Grêmio ganhando do Sport, o Grêmio já estaria com mais do que uma mão na vaga para a Série A do ano que vem. Eu acho que o Grêmio vai se classificar com naturalidade e todos os que chegaram são melhores do que os que aqui estão. O Lucas Leiva, o Guilherme e até o Tassiano, o odiado Tassiano. É verdade. Que hoje ainda fiz uma enquete envolvendo o Tassiano, quem deve sair para entrar o Tassiano ou ele não deve entrar. Ele não deve entrar. O Grêmio tem muitos reforços, não só os jogadores que estão fora de lesão, mas também os jogadores que estão sendo contratados.
Mas por enquanto parece que a torneira fechou, não vem mais ninguém, né? Sabe que o Grêmio e o Internacional não tem dinheiro para contratar. O Grêmio tem capacidade de endividamento e até ali. E o Internacional tem dinheiro para receber e tem dificuldades de receber esse dinheiro pelo trâmite democrático. Então, não esperem grandes milagres na janela, nem de Grêmio, nem de Internacional. Eu acho que o Inter vai continuar no vestibular de centroavante. E o Grêmio, se fosse contratar alguém, para que posição seria? Lateral direita? Mas aí tem que confiar um pouco no Edilson, o Edilson que faça a sua parte. No final de semana mesmo, o presidente Romildo falou que poderia daqui a pouco buscar um meia, mas o meia está jogando muita bola, que é o Campas, que fez, segundo o presidente Romildo, o melhor jogo pelo Grêmio nesse jogo contra o Tombense. Ou seja, os nomes que estavam sendo contestados até agora há pouco começam a mostrar a que vieram, né? E acho que esse é o momento ideal para o Grêmio crescer, né, Rec? Porque assim, o Grêmio pega todos os adversários que a gente viu na tabela ali, o Cruzeiro, o Vasco, o Bahia e o próprio Sport, todos esses jogos são na Arena no segundo turno, né? Ou seja, o Grêmio tem, a gente tá vendo aí, ó, Cruzeiro, Vasco, Bahia e o Sport são adversários diretos, mas que o Grêmio vai jogar com o apoio da torcida. E parece que rolou essa sinergia, né? O Grêmio tá chamando o torcedor pra Arena de novo. Isso é bom e é ruim, né? Porque esses aí são os mais fortes. Podem aprontar até na casa adversária. O bom é que dentro de casa, contra os pequenos, o Grêmio só foi surpreendido pela Chapecoense. Porque empatar umazinha com o Criciúma não é problema nenhum. Verdade. Agora, em relação à meia, o lugar onde o Grêmio mais tem jogadores é na meia. Bitelo, Gabriel Silva, Campas, Tassiano e outros que tais. Então, quer dizer, Pedro Lucas, ali é que o Grêmio não precisaria. O Grêmio não precisa de um meia, o Grêmio precisa do meia. Essa é a diferença. É a diferença. E estando na Série B fica um pouco mais difícil. É mais difícil. Agora o Grêmio está preparando os jovens. Verdade. O Grêmio está louquinho para diminuir o elenco. Mandar Thiago Santos, Lucas Silva, mandar caminhar. Verdade. E olha só, sobre essa classificação, o momento bom na tabela, o Roger Machado falou, a gente acompanha um trechinho da fala dele agora. Se a gente fizer uma comparação da primeira divisão com a segunda divisão, né, a pontuação que a gente está no mesmo momento, a pontuação de no máximo segundo colocado. Né, porque, na verdade, dois times descolaram muito cedo no campeonato. Né, então, pareceu que os outros estavam atrasados. Nós temos quase 60% de aproveitamento, o Cruzeiro está com quase 80%, é um aproveitamento muito grande. O certo é que o cenário é de otimismo, né? Principalmente por a gente estar, nesse momento, conseguindo conciliar boas atuações com os resultados de campo. E além do Roger, uma outra situação que chamou a atenção nesse final de semana foi mais uma vez o Kahneman. Eu já vou chamar um trechinho de mais uma palestrinha do Kahneman pré-jogo. Confere só e depois a gente comenta, vai lá. Si salimos matando del minuto 1 ganamos. Si salimos pendejeando, pasan cosas ruins, entonces, boté pie, alá la mato. Eles têm bom contra-ataque, entonces mato alá na frente. Mato alá na frente. Estamos alá na frente. Com ponto acima deles, porque corremos mais, porque jogamos mais, porque temos melhor defesa, porque atacamos melhor. E o presidente Romildo, depois do jogo, deu uma notícia mais otimista para o torcedor sobre renovação com o Kahneman, né, Rec? Falou que já está tudo alinhado para daqui a pouco conversarem. A política vai renovar o salário do Kahneman. A ideia era diminuir bastante para ter uma folha de 7, 7,5 no final. Quando Alberto Guerra, que é um dos candidatos favoritos para vencer a eleição, disse é o Kahneman e mais 10, o presidente se obrigou a dizer: nós não queremos bater o que o Qatar oferece, mas se o Kahneman aceitar um valor razoável, o Grêmio vai renovar. Então vai renovar. Não tem dúvida sobre a importância dele, né? E do próprio Jeromel. O que está jogando o Jeromel, né? É impressionante aos 36 para 37 anos. Tá certo que a Série B é um nível inferior, mas é um jogador que no ano passado conviveu muito com lesões e esse ano está se provando, né? E se arvorou. O Grêmio agora, quando cresceu de rendimento técnico e entrosamento, ele vai ao ataque, se desprende e vai. É outra característica positiva que se conhecia
um tanto quanto, mas menos do que ele está apresentando. É verdade. Olha só, pessoal, seguinte, eu tenho um convite para vocês. Hoje tem jogo do Brasil na Copa América Feminina. Já põe as imagens do último jogo, o Brasil vencendo a equipe do Uruguai por 3-0, porque assim, há muito otimismo para essa partida de hoje. Às 6 da tarde, rola a bola para Brasil e Venezuela, exclusivo em TV aberta aqui no SBT. Olha esse gol da seleção brasileira na Copa América contra o Uruguai. É essa seleção que enfrenta a Venezuela hoje. Vai ser mais um show de bola, tenho certeza. Se vencer o Uruguai fácil, se vencer a Argentina fácil, não vai ser contra a Venezuela que vamos se complicar, né? Lembrando que as duas finalistas dessa Copa América vão para a Copa do Mundo Feminina no ano que vem e também para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Toda a sorte do mundo para a seleção brasileira. Mas olha só, voltamos aqui para nossa aldeia, para nossa realidade da dupla Grenal, porque o Moisés tem proposta do CSKA Moscou. Luiz Carlos Reck, me detalhe esta proposta. É por empréstimo? É em definitivo? Como é que é? Sabe que tem até, peguei minha colinha aqui, é Gaiche, o nome do centroavante. Adolfo Gaiche. Adolfo Gaiche. O Adolfo Gaiche é um centroavante que está lá, de Valde, como diriam lá em Lagoa Vermelha, né? Não está fazendo nada. Começou no São Lourenço, teve algum destaque em Pan-Americano, na seleção argentina, mas não se deu bem no CSKA. Poderia ser um negócio fácil. Agora, o Inter também tem que dividir um pouco com o jogador, com o staff do jogador, um pouco com o Corinthians. Isso poderia dificultar. Então, se chegar na monta que as três partes querem, eu acho que o Moisés vai, porque o Inter não vai segurar um jogador de 28 anos que quer ganhar dinheiro. E só pode ser vontade de ganhar dinheiro, porque de sã consciência, quem é que quer jogar na Rússia? Minha Nossa Senhora. O Yuri Alberto mesmo não quis, né? Não quis, e outra, só tem o torneio regional lá e uma que outra Copa, como o próprio Moisés disse no sábado. E disse ainda que está pensando na proposta. Então, conjuminando tudo, né? Havendo a conjugação dos três interesses, do staff do jogador, do Corinthians, do Inter, dos quatro, né? Mais o Moisés e o centroavante vindo para cá, me parece que fica mais fácil. Agora, depende, acho que 80%, 90% do próprio jogador e do sentimento do agora. Lá tem guerra. Pois é. E como você falou, né? Os jogadores no futebol russo hoje só jogam a Premier League da Rússia, e no máximo a Copa da Rússia. Os torneios europeus, os clubes estão banidos nesse momento. Sim, não podem punição, jogar. Né? Punição. Exato. E o próprio Moisés falou, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, falou sobre a proposta, algo raro, né? A gente raramente vê jogador falando sobre proposta recebida. Vamos conferir um trechinho nesse trecho que foi gentilmente cedido pelo pessoal do Vozes do Gigante. Confere só. Em relação à proposta do CSKA, realmente o clube tem interesse em mim, mas isso está sendo tratado com o meu agente, com a diretoria, né? Mas quero dizer que eu estou focado aqui, né? Tô focado 100% aqui no Internacional, sou jogador do Internacional. Né? A gente, claro que quando chega a proposta é normal isso, né? Os atletas estão acostumados com isso, mas meus agentes estão tratando bem junto com a diretoria. Tem o René, tem o Tauan Lara, tem o Paulo Vitor. Acho que está se encaminhando para negociar e não sentir falta do Moisés. Né? Agora, vê como o futebol é dinâmico, como diria o filósofo Rafael Bandeira dos Santos, ex-presidente do Grêmio, né? Ele era bem reserva do René. Por quê? Porque o René correspondeu à expectativa. Mesmo que não seja a expectativa máxima, ele quebrou bem o galho na lateral esquerda. E por que o René era titular? Porque não gostavam do Moisés. Exatamente. Aí entra o Moisés, agora não gostam do René. Quer dizer, tem viúva do Moisés, já parece incrível isso. Mas o Moisés tem uma coisa que o Rio Grande do Sul gosta. É um jogador raçudo. Verdade. Como era o Rodinei também. Mesmo praguejados, eles eram utilizados pelo Abel Braga e quase foram campeões brasileiros. A gente já está vendo aí, Rec, os lances do Inter contra o Atlético Paranaense, 0-0 em Curitiba. Bem dizer, um time misto do Inter, né? Devido a tantos desfalques, tantas lesões. Não me parece exagero dizer que foi um resultado muito bom, né? Tá certo que a gente está vendo que o Inter teve chance, mas 0-0 contra o Furacão lá é um resultado bem aceitável, né? Esse lance que apareceu há pouco aí do Pedro Henrique, que a bola bateu no poste. Que azar, né? O pessoal diz, não é força, é jeito. Toca com o peito do pé e faz o gol. Ele deu-lhe uma paulada, quase derrubou o poste, mas isso não vale gol, não adianta nada. O Internacional deu 2 bolas no poste e no último momento da partida se enrolou todo. O Johnny, essa é do Depena, né? Isso, do Gabriel. Se não me engano é o Gabriel, né?
Não, é o Depena mesmo, pode ter tá. certeza. O Depena. Até pelo jeitinho de bater na bola. Exato. Mas no final do jogo, esse aí foi o entreveiro na zaga do Internacional, que quase lance a do bola Daniel entrou. ali, ó. Exatamente. E isso aí pode sempre redundar num pênalti. Então foi chance de gol claríssima, né? Chance clara aí com o Depena também, né? E esse é o início do segundo tempo. Aí é a falta do centroavante, né? Exatamente. Ele teve que cobrir ali a falta de alguém. Mas o Inter tem problemas com o cabeceio do centroavante. O alemão não cabeceia, o David tem medo de colocar a cabeça. Então é complicado, é um vestibular complicado de centroavante esse. E aí, o Wesley Moraes, que é grandalhão e não cabeceia. E aí a jogada que é um bate-rebate, o Johnny sobrou no pé errado, né? No pé do Johnny. Alguns viram pênalti aí, quer ver? Ó, Será que foi? Nesse momento que o jogador coloca o pé, ó. A gente tem até esse lance separado. Mas eu não achei pênalti, não. Eu também não. Porque os dois tiveram o mesmo objetivo, né? Chegar na bola ao mesmo tempo, ó. Então, o Mano Menezes disse que pra ele foi pênalti, mas o curioso é que o próprio Carlos Depena, que tá ali perto, foi sincerão, disse que pra ele não foi nada. Foi, exatamente. Eu estava nesse jogo, eu fiz cobertura desse jogo, eu me surpreendi com a colocação do Depena. Disse, não houve nada. Olha só, quem deve ter gostado até do empate, foi o Mano Menezes. Acho que dá pra dizer que ele gostou, ou tô exagerando? Gostou porque lá ele poupou quem ele quis poupar de medo dele. Achou, se eu colocar um time bom posso perder igual. Então eu vou arriscar um empatezinho e conseguiu um empate. Pelo que produziu o Internacional, poderia até ter ganho. Olha só, o Mano Menezes falou depois do jogo e, disse que o Inter ainda tem margem para crescimento, se liga. O mais importante é você não se acomodar, exigir da gente mesmo que se faça mais, trabalhar para fazer mais. Se estamos bem, vamos tentar ficar muito bem. Depois de ficar muito bem, vamos tentar ficar ótimo. Nessa semana, o Mano Menezes vai ter muita prova, né? Ele tá tendo o Wanderson de volta, voltou hoje a treinar com o time, mas talvez seja só ele, né, pro jogo contra o São Paulo. E depois no final de semana tem o Palmeiras fora de casa, né, Rec? E o Wanderson é um lugar que até vinha sendo bem preenchido, né? Porque o Internacional teve o Maurício no lugar do Tyson, que já estava no lugar do Alan Patrick, né? Então seria bom se um desses aí voltasse, acrescentaria até mais. Só que o Wanderson é o melhor jogador do time. Na qualidade técnica, no 1 para 1, ele estava fazendo furor, né? Então seria muito interessante contar também com o Wanderson. O Wanderson de um lado, tem o alemão de centroavante, tem o Pedro Henrique do outro lado. O Maurício tem reagido bem, porque agora a cobrança é cada vez maior, que o comparativo é com os bons. Antigamente era com o que tinha. É verdade. Vamos botar a tela de classificação no ar aí para você ter uma ideia de como é que está o panorama desta Série A do Brasileirão. Lembrando que hoje o Palmeiras joga em casa contra o Cuiabá, pode ir vencendo, reassumir a ponta, que nesse momento está com o Atlético Mineiro. O Inter foi ajudado, digamos assim, pelo empate, né, do Fluminense contra o São Paulo. Os dois ficaram ali embaixo do Internacional. A gente já tem a segunda metade também, para a gente ver que o Juventude tá indo, né? O Juventude tem que fazer 1,5 pontos por partida. O Juventude tem 19 do segundo turno, mais uma desse aqui. Tem 20 jogos, tá? Isso. E tem 13 pontos. Precisaria fazer mais 32. Então dá 1,6 por jogo em 20 jogos para dar os 32. Tem que fazer 1,6 de 3 pontos a cada partida do Juventude para não cair. É só o mínimo. A gente está vendo aí, o Ju perdeu o pênalti, né, contra o Goiás, 0-0 em casa. O Ricardo Bueno errou o pênalti. O próximo jogo do Juventude é só contra o Flamengo, que deve ter a estreia do Everton Cebolinha nesse jogo, justamente contra o Juventude. Que azar do Juventude. Mas olha só, a gente está se aproximando do nosso... Jogo em Brasília esse do Flamengo. É verdade, jogo em Brasília, bem lembrado. O jogo contra o Curitiba já foi em Brasília nesse último final de semana. O negócio é arrumar grana. É importante. Olha só, a gente já está chegando perto do final do blocão e, claro, perto do final do blocão tem o quê? Aquele lance bizarro, curioso, divertido. Aconteceu no Camboja. Você sabe onde é que fica o Camboja? Sabe onde é que é o Camboja, Rec? É longe. É longe. Fica lá na Ásia. Isso.
Se você for para lá, é bom estar preparado para o calor. Bruno Krenkel, brasileiro catarinense, fez esse golaço. Eu achei na que era uma segunda coisa divisão. esdrúxula, não, um golaço É mesmo. golaço brasileiro na segunda divisão do Camboja. Assim existe futebol na segunda divisão do Camboja. Se você gosta de mais lances curiosos assim, acompanha meu canal no YouTube. Agora, que eu vou cada fazer meu golaço jabá. que eu ver, eu vou dizer, vai assistir lá no Camboja. Ou no Nonsense Futebol, meu canal no YouTube. Também É vou fazer isso, nosso isso. jabá. Olha só, pessoal, a gente está ficando por aqui hoje. Amanhã tem mais, amanhã tem participação ao vivo de convidado direto de Brusque, onde o Grêmio joga contra o Brusque na Série B. Rec, muito obrigado. Valeu, sempre é um privilégio. Como diria mestre Mendes Ribeiro, foi um privilégio ter estado com vocês. Depois dessa, não preciso nem falar mais nada, né? Tchau.